Olá, olá amigos. Aos poucos o pessoal está chegando. Já vamos conectar aqui com a Valdeia. A gente está tentando fazer um link que conecte também no YouTube. E agora, na hora de começar, o link caiu. Assim que a Valdeia pedir aqui a vez, a gente já vai colocar ela aqui dentro da transmissão. Valdeia, cadê você? Ela deve estar tentando, gente, conectar lá no YouTube. Então, assim, um pouquinho de paciência nesse início que a primeira vez a gente está aprendendo aqui, apanhando um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Eu vou tentar já iniciar a transmissão aqui no YouTube também e a gente vai aguardando a nossa irmã Valdeia chegar aqui. Aí ela chegou. Entrar aqui com a gente. Tá conectando. Olá. Ei, Valdeia. Oi. Na última hora caiu aqui o YouTube, né? Bom, vamos lá. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui, eu vou aumentar meu volume um pouquinho. Pessoal, já temos aqui 55 pessoas, 8 e 3, vamos dar início. É um prazer muito grande, um privilégio a gente estar aqui representando a Casa de Zico Horta, podendo estar contribuindo, né, com a divulgação da doutrina espírita e principalmente a gente vir falar do Evangelho de Jesus, a gente vir trazer essa mensagem do Cristo para que definitivamente a gente viva essa mensagem. Eu queria começar com uma pequena frase que Alcione fala no livro Renúncia, né, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ela fala o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aí eu acrescentaria para nós, principalmente vivida. Essa pequena frase ela é uma das tônicas do projeto da FEB, que é o Evangelho Rede Vivo. E a gente, dentro de todo esse assunto importante que a gente vai falar, o Evangelho, o momento atual e nós vamos abordar também a necessidade de a gente viver, né, os ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, vamos fazer uma prece rapidinho, né, para a gente se ambientar, a gente poder conectar com a espiritualidade, que ela possa envolver a nossa irmã Valdeia, para que ela seja um instrumento realmente do Cristo a acalentar os nossos corações, a direcionar, a dar um gás de ânimo e amor na nossa vida. Então, Mestre Jesus, abençoe esse momento, essa tentativa, né, assim, com todas as dificuldades tecnológicas, estamos aqui ao seu dispor, para sermos os instrumentos. Zico Horta, nosso patrono, possa estar junto de nós, possa envolver a Valdeia, e que essa mensagem consoladora chegue aos corações, nesse momento tão importante, tão cheio de oportunidades que estamos tendo no ano de 2020. Em meio a dores, em meio a dificuldades, as oportunidades estão à nossa frente. Graças a Deus, e que assim seja. Valdeia, vamos lá? Sim. Eu vou até desligar o YouTube aqui, gente, porque enrolou. Você acha que dá para ligar aí, Valdeia? Ou vamos seguir aqui Não no Instagram entendi. mesmo? Sim, O YouTube saiu aqui na última hora, ele
Alguém Eles disse não... aqui já que caiu. Podemos ir então aqui mesmo? Sim. Pessoal do YouTube, eu vou desligar aqui porque a gente teve um problema. Se eu conseguir retornar, ok? Peço que vocês sigam lá a live no Instagram, tá? A gente pede desculpa a todos vocês, é uma tentativa aqui, né, da gente aprender e lidar com tudo isso. Estava tudo engatilhado direitinho, no Alguém disse momento que... Não, tá. tá travando. É. Eu vou fechar aqui o YouTube também, que às vezes melhora um pouco isso. Odéia, Oi. o Evangelho, o momento atual e nós. Quer falar alguma coisa antes da gente começar a trocar uma figurinha aqui? Algum recado aí para os nossos irmãos? Eu queria só reforçar que a intenção é que nós consigamos criar um clima de bastante intimidade, onde nós possamos falar o que os nossos corações sentirem vontade, sem muita preocupação se o que queremos perguntar está correto, contraria, enfim. É que nós nos sintamos à vontade, porque a ideia é de partilhar o conhecimento, o pouco ainda conhecimento que nós temos adquirido através dos estudos que fazemos nessa casa, na casa de Zico Horta, sobre os ensinamentos do Cristo. Isso aí. Então, Valdeia, assim, logo de cara, para a gente já entrar num assunto que é o ano de 2020, a gente conversou essa semana e tem uma palavra que eu vou evitar de falar ela, porque é uma palavra que se tornou pesada, que é que a gente ouve nos telejornais, ouve em todo lugar. Então eu vou usar o ano de 2020. Tá. Quais são as consequências, Valdeia, que você está enxergando, né, nesse impacto de tudo que nós estamos vivendo nesse ano de 2020? E na sua abordagem, a gente consiga também falar um pouco assim, da dificuldade que o ser humano tem de lidar com a única certeza da vida, que é a morte do corpo físico. Nós espiritistas sabemos que a vida continua, mas fala um pouquinho disso para nós. Bom, então você não quer que... Você gostaria que nós evitássemos a palavra pandemia e nós vamos colocar como sinônimo para ela o ano de O ano 2020. de 2020, cheio de oportunidades. Então, e a pergunta é qual a consequência disso, de tudo isso que nós estamos vivendo para as nossas vidas, né? Como nós acreditamos que o nosso espírito é imortal. E nesse momento eu tenho um corpo físico, um corpo mental que serve a um espírito imortal. Então, tudo o que eu vivo para que o meu espírito evolua. Esse é o objetivo final, que o meu espírito evolua. Então, o ano de 2020, ele está me trazendo uma oportunidade muito grande, porque ele está um ano atípico, porque ele é um ano que me cerceou. O ano de 2020, ele me amarrou. Ele não me deixa estar aonde eu gostaria, nem com as pessoas que eu gostaria. Então, nós vamos entender que por essa razão, por hoje, a minha vontade, ela é limitada, e ela é limitada por forças externas. Eu necessariamente me volto para mim mesma. Então, eu diria, Rafael, que talvez a consequência maior que esse ano de 2020 está me trazendo é eu ter que ficar comigo. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que olhar para mim. Não vai adiantar eu esperar o domingo para eu visitar você e você dizer para mim, Valdé, como você está bonita com este cabelo. Porque eu não irei à sua casa no domingo. Então eu terei que me olhar no espelho e talvez dizer para mim que eu gostei do meu cabelo. O contrário também é verdade. Então, este ano de 2020 me aproxima de mim mesma. Aí, quando você fala
E quais são as consequências? Elas são infinitas, porque você imagina se até o ano de 2020 eu sou uma pessoa que apenas busco ter. Então, eu quero ter porque me fortalece, eu quero ter porque me alegra, eu quero ter porque isso faz com que eu me sinta melhor. E, de repente, não adianta eu ter. E eu posso ter chegado até o ano de 2020 sem me preocupar com o que eu tenho, mas me preocupando em ser uma pessoa um pouco melhor hoje do que eu fui ontem, um pouco mais amorosa do que eu fui ontem. Então, as consequências, Rafael, elas serão sempre adequadas à forma que eu vivia e aos valores que eu tinha. E aí, esse ano de 2020, ele diz para mim assim, caso você só desejasse ter prazer, alegrias, chegou o momento de talvez você ter que incluir outras coisas neste cardápio. Não basta, Valdélia, que você fique alegre só com o que a vida te deu. Está na hora de você pensar no que a vida deu ou não deu para o seu vizinho. Então, esse ano de 2020 é um ano de grandes oportunidades. E isso não são palavras ditas porque é o que nós temos ouvido, não. Isso nós verdadeiramente que escolhemos o Cristo como modelo e guia, é verdade. Então, as consequências, elas serão relativas. Serão consequências duras e difíceis, para quanto mais distanciado desse ser eu estiver. E serão menos duras e menos difíceis se eu estiver mais afinada com ser ao invés de ter. É uma mudança de postura que é necessária a gente rever, né? Principalmente nós que conhecemos o Evangelho, é um momento X para a gente poder olhar para dentro, né? Buscar esse autoconhecimento. Sim, sim. Sim, é esse o momento. E hoje, com um fator muito importante que nós não tínhamos antes, né? Por exemplo, como era em 2019, na hora que nós íamos fazer o Evangelho no Lar. Domingo, às 17 horas, era a hora do Evangelho no Lar e era a hora do... O programa domingo matinal, domingo à noite? Não era um jogo de futebol que tinha domingo às 17? Ou era 18? 16. Tinha um joguinho no final da tarde. E aí, pronto. Aquele jogo, ele mobilizava todos nós, né? Independente das cores que eu estou usando hoje. Que elas não correspondem. Eu gostei. Não, elas não correspondem ao que eu internamente escolhi. Bom, ok. Mas a minha família toda escolheu essas cores. Então, aquele momento de lazer, ele se sobrepunha ao compromisso com o meu espírito. Eu não quero pesar o que era mais importante. Mas ficávamos divididos. Mas justamente veio na minha mente uma balança? Veio. Isso aí. E aí nós ficávamos divididos, fazíamos o Evangelho no Lar um pouco mais cedo, porque depois não dava, porque os ânimos normalmente... A euforia era demais. E hoje? Hoje não tem. O time que eu gosto não joga. Os atletas que eu admiro não estão trabalhando também. E aí? Então, de novo, isso eu só consegui viver no ano de 2020. Então, deixa eu aproveitar e entrar numa segunda questão aqui. Então, eu acho que o exemplo aí do futebol, dos nossos lazeres, os gostos que a gente sempre manteve, os gostos sadios, né? Sim. Nesse momento, na ausência disso, né? Essas ondas que a gente acaba criando de medo, de tensão, de frustração por não ter ou não poder, o que isso vem gerando para a psicosfera do nosso planeta? E o que isso pode influenciar
nos nossos mentores, nos espíritos de luz, a nos acessar. Há alguma, nós mesmos acabamos criando um bloqueio, a gente poderia colocar dessa forma, uma dificuldade? Sim, por que que a gente pode colocar dessa forma? Como que nós entendemos? A energia que me envolve, ela vai ser fruto dos meus pensamentos e dos meus desejos, dos meus anseios. E essa energia que eu produzo através dos sentimentos que eu tenho, atrairá essas energias espirituais que nós cremos. Então, este mundo invisível que se aproxima de mim, ele vai se aproximar, o mundo invisível que se aproxima de mim vai ser sempre compatível com os meus pensamentos. Então, você pensa comigo, como eu não vou conseguir ver o jogo que eu amava, que eu amo, né? Eu amo o time e eu não vou conseguir ver o jogo. Aquilo me dá raiva. E quando eu fico com raiva, eu não paro para pensar no que eu estou sentindo. Porque eu deveria parar e pensar, mas por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva porque eu queria muito ver meu time não está ali. Ah, mas por que não está? Não está por causa disso. Bom, aí eu contextualizo e aquilo me acalma. A maioria de nós não faz isso, só fica com raiva. E quando eu fico com raiva por causa do time e desconto em alguém que fez barulho na cozinha e desconto no outro. E eu vou começando a querer achar um culpado para aquela frustração que eu não estou assumindo, que eu estou vivendo. E nesse momento, a minha mente, ela é bombardeada pela minha insatisfação. Então, eu crio uma confusão mental porque eu não parei para pensar em mim. Era só eu dizer para mim assim, hoje eu estou muito triste porque é domingo e não tenho futebol para eu ver. Isso me alegrava. Eu, na verdade, descubro que o meu domingo ele existia em função do futebol, que agora eu não vejo. Então, o que eu preciso fazer? Talvez eu precise pensar em algo para colocar no lugar ou descobrir que eu supervalorizei isso quando eu poderia ter supervalorizado outras coisas ou só valorizado outras coisas. Então, essa confusão de ondas mentais são provocadas pelos sentimentos que nós não queremos identificar em nós. Então, mas aí, o link que eu queria fazer, a nossa espiritualidade, né, o mundo espiritual, como ele reage a isso? Isso não traz uma positividade. Eu acredito, né, o mundo espiritual ele reage sempre de forma compassiva e amorosa. Porque o nosso anjo guardião, o nosso anjo da guarda, ele é de uma gentileza sem fim. Quando eu não faço coisas que estão harmonizadas com ele, ele não vai embora. Ele diz para mim assim, Claudeia, então eu vou ficar aqui de ladinho até você me chamar de novo. Sabe? Então, quando eu sinto que energias difíceis se aproximam de mim, eu tenho que voltar para mim e dizer, poxa, muda a estação, põe outra rádio. Então, esse tumulto de energia, Rafael, mudar esse tumulto de energia, eu acredito que está nas nossas mãos. Depende da gente, né? Depende, porque é o meu livre-arbítrio. Então, eu estou com muita raiva, eu estou muito irritada porque não deu certo de que a Vânia deve estar em cólicas porque não vai passar no YouTube o que a gente está conversando agora, ok? Então, ela vai ficar muito, muito, muito aborrecida por isso. Justo. E aí eu vou dizer, eu entendo, eu entendo que você queria, eu compreendo você, foi frustrante, eu compreendo. Nessa hora eu vou amorizando o meu sentimento e o dela. E se eu digo para ela, pô, mas você nunca está satisfeita com nada? Já não está no Instagram? Pronto, eu começo a arranhar. Olha que legal que você está falando também, esse arranho, vou usar esse termo, a gente começa a arranhar. Porque ficamos muito dentro de casa. A convivência com os nossos familiares aumentou muito. Né? Então a gente está
num local, junto com pessoas com a programação espiritual para que aqui estivéssemos, né, resgatando os nossos débitos, caminhando de mãos dadas, buscando, né, tudo que programamos ainda em espírito, sem o corpo de carne. E agora a gente está, e tem esses arranjos também, então a gente precisa ter, trazer essa harmonia, essa amorosidade aí para dentro do dia a dia, porque é difícil. E como é que nós poderíamos fazer isso? Ao sinal de um arranhado, esse é um alerta. Arranhou, está na hora de eu parar. É aí que eu tenho que me debruçar. Eu penso que são esses sentimentos desagradáveis. Os sentimentos desagradáveis, eles são os alertas. Sabe, é a luzinha que alerta para mim e diz, olha, fique atenta. Olha o que está acontecendo. Olha o que você está fazendo. Olha a confusão que você está arrumando. E aí, poxa, mas como é que eu faço isso? O Júlio costuma falar com a gente no grupo de pais que a gente tem sinais como se fosse um painel de um automóvel, né? Se você está andando no seu carro, a gasolina acende ali, você precisa abastecer. Isso, E que isso. um dessas medições, desses parâmetros que o nosso computador de bordo nos dá é o melindrômetro. Ele chamou de melindrômetro. Então, esse melindrômetro, nessa época aí de tudo isso que a gente está vivendo em 2020, ele precisa estar no nível mais baixo possível, né? E talvez em alguns momentos a gente deixe ele... Então é importante a gente ter esse equilíbrio, eu acho... Tudo que você está falando aí muito Eu dentro do... aproveitaria essa oportunidade para nos lembrarmos assim. Às vezes, na nossa lida, na casa espírita, na nossa família, às vezes alguém falta conosco, ou nós faltamos com alguém, né? Era para eu ter dado um retorno e não dei, ter telefonado e não telefonei, enfim. E aquilo, falo, poxa, mas eu fiquei tão chateada, poxa, eu fiquei tão aborrecida, o Rafael não me lembrou, não me chamou, não me ensinou, não me lembrou. Assim, e aí eu vou projetando em você, né? Olha o que eu vou deixando você fazer comigo. O Rafael fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo, minha mãe me abandonou, minha mãe não cuidou de mim. Eu vou dando para o outro um poder que não é do outro, é meu. Então o outro fez comigo, me chateou, me aborreceu, me traiu, me enganou, me abandonou. O que ele fez é da conta e está na conta dele. Como eu vou reagir é que é da minha conta. Eu quis falar disso porque eu acho que isso cabe no ano de 2020. Então, eu vou poder dizer para o meu neto, e eu espero em breve ele me respondendo sobre isso, que ele já vai fazer um mês, dia 6, e eu quero poder dizer para ele, Leandro, o ano que você nasceu foi o ano mais lindo da minha existência. Não só porque você retornou para o mundo físico, mas foi o mundo mais lindo da minha vida, porque nesse momento não adianta, ninguém tem mais do que ninguém, todo mundo tem igual. O medo que eu tenho que o coronavírus me ache é igualzinho o medo que o príncipe tem e que o mendigo tem. Nesse momento, nós todos somos iguais. E você nasceu neste momento em que o mundo reconhece que hoje não tem privilégios. Não há o que eu faça, não há o que você faça. Não tem como nós termos certeza que o ar não vai nos faltar. Rafael, isso é mágico. Isso é mágico. Até 6 meses atrás, o nosso medo era do câncer. O nosso medo era de que uma doença muito grave, diferente, se apossasse de nós. Hoje, ela é invisível. Não, e essa igualdade que a gente está vivendo, o Evangelho já prega isso para nós há 2000 anos. Então, eu acho que tudo isso que está passando
favorece muito a gente entender qual que é a mensagem de Jesus de verdade, o que, que ele queria, né? Igual a gente está conversando aqui dentro de casa, as famílias, tem uns momentos que arranham, com certeza muitos momentos bons, quem tem filhos pequenos como eu, né? Eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer esses momentos que a gente teve junto em casa, porque ficamos muito mais juntos, receberam muito mais atenção. Uhum. Então, assim, tudo que a gente está vivendo vai fortalecer o nosso entendimento do Evangelho. E perceba, Valdeir, que esse projeto da FEB, né, vou mostrar de novo o livro, o Evangelho Redivivo, são 9 livros para que a gente estude realmente as Escrituras. Ele vem vindo, sendo desenvolvido e foi lançado oficialmente pela FEB em novembro de 2019. Você vê como que a espiritualidade já tinha um trabalho amoroso, grandioso, para Sim. que nesse momento já tivéssemos uma ferramenta para falar, gente, vamos viver o Evangelho, vamos Uhum. trazer ele para dentro dos lares. Né? Falamos também do Evangelho no lar. Olha a importância da gente se reunir uma vez por semana, né? De se desligar do jogo de futebol, se desligar das séries do Netflix, de qualquer coisa. Vamos deixar Jesus entrar aqui na nossa casa. Vamos tentar nos equilibrar. Então, acho que por isso que a gente fala de oportunidades, parece que o espírita talvez seja meio piegas. Mas não é. É verdade, na dor, na dificuldade, a gente está tendo uma grande oportunidade de olhar para dentro das nossas casas, dos nossos corações. É mais ou menos por aí, não é? Às vezes, até mesmo no consultório, às vezes um paciente me diz por que eu tive que sofrer para enxergar o que eu enxerguei? Por que a dor ela é importante? Porque a dor ela nos leva a uma reflexão. A alegria e a euforia, não. A dor, sim, ela é reflexiva. E hoje, falar de morte se tornou habitual, mas não deveria ser habitual, porque o número de mortes aumenta. Porque morrer faz parte do processo da vida. É só por isso. Então, E a gente morrer... falar isso não é um desrespeito com os irmãos que desencarnaram e nem com quem está sentindo essa dor. Né? Porque Não, deve ser, é uma dor de separação, de partida, normal de ser sentida e deve ser isso. respeitada, né? É porque o que eu preciso entender e eu, Valdeia, e eu acho que nós precisamos entender, a morte, quem morreu, continua vivo. Então, a morte significa o quê? É uma mudança de plano. E eu não tenho acesso a esse plano. Ele tem acesso ao meu, mas eu sou em corpo desdobrado. Só hora que eu estou dormindo que eu posso dar uma medinha lá. Então, não é nossa proposta nessa conversa banalizar a dor, não é nossa proposta dizer que não dói, não Pelo é nossa contrário, né? proposta dizer, olha, nós espíritas achamos demais, nada disso. Nós estamos falando que existem as dificuldades, que ficar recluso traz sim angústias, traz inquietações, trazem sim, né? Ficar esse confinamento e esse distanciamento social, eles vão impactar na nossa saúde emocional. E não quer dizer que nós espíritas não sintamos isso, sentimos sim. Só que na hora que a coisa aperta, nós temos um caminho que sempre recorremos, que é a prece. Então, na hora que a coisa está difícil, que parece que eu não estou conseguindo, que parece que eu vou explodir, eu acordo com vontade de chorar, eu tenho medo de não trabalhar, eu tenho medo que me falte. Nesse momento, antes de eu começar a falar e ligar para as pessoas ou postar mensagens no WhatsApp dizendo que droga de vida, que droga de dia, porque meu governo, porque isso, porque por aqui, antes disso tudo eu faço uma prece. E a prece sou eu comigo, porque dentro de mim tem uma centelha divina. E aí, se está difícil, eu abro o evangelho, faço uma leitura e falo, olha, vou vir buscar aqui meu alimento. Então, nós não somos melhores.
Eu Só achei fazendo interessante você tocar com a nisso, porque ferramenta. assim, né, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, o paracleto que viria a nós, né, trazido pelo Espírito de verdade, acalentar os nossos corações e trazer as informações que não foram entendidas e que não era o tempo de ser chegado. Então, esse consolador tira a dor? É o que você está respondendo. O espírito é imune? Pelo contrário, a gente tem relatos de irmãos espíritas que estão passando por dificuldades, que estão, né, tentando vencer a cada dia tudo isso que a gente está vivendo. Então, nós somos imunes, Valdeir? Os espíritas são? Não A são, né? imunidade, claro que não, né? A imunidade, eu diria, né? Por exemplo, hoje nós estamos sabendo, diante de uma virose, se a minha imunidade cai, eu fico mais suscetível. E o que, que eu posso fazer para manter a minha imunidade? O que, que eu posso fazer? Começa com os meus pensamentos. Eu tenho que começar a observar o que, que eu estou sentindo. Se eu acordei sentindo meu peito apertado, antes de eu sair do quarto, vou fazer uma prece, tomar um banho, passar um batom, vou colocar, não vou ficar de chinelo, vou colocar um tênis. Eu vou buscar os recursos que eu tiver. Porque eu não quero ficar com aquilo. Nós vamos sempre começar com a prece. Depois que eu consigo melhorar um pouquinho, eu vou de passo a passo, sabe? Entendendo, aceitando, não tendo medo. Não tendo medo. Então, Esse um nós dia de cada vez é precisamos, importante, né, Valdeir? O que na você acha? verdade, sabe o que é importante? Eu entendo que é importante. Importante é esse momento que eu estou vivendo agora. Esse é o momento mais importante da minha vida. Não tem ninguém mais importante nesse momento do que você, que é com quem eu estou falando, que é quem está me conduzindo nessa oportunidade de falar as coisas que eu aprendo. Então, o mais importante é cada momento. Sabe, se nós tomarmos consciência de que quando pegamos um copo com água para saciar a nossa sede, que a gente valorizar isso. Eu tive uma amiga que ficou com Covid. E eu tenho uma gravação dela quando o ar começou a faltar. Ela não desencarnou. Eu ainda não abracei ela, não, mas vou fazer isso em breve. Eu tenho uma gravação da voz dela quando o ar estava faltando. E agora que ela já está falando livremente, eu já disse para ela quantas vezes nós nos falamos, sem dar conta da importância do ar que entra e sai. E eu nunca valorizei isso. Jesus! Olha se esse ano de 2020 não é super especial. Agora, eu também penso que se eu fosse a mais espiritualizada, se eu tivesse aproveitado verdadeiramente todas as oportunidades, podia ser que o ano viesse com mais calma do que ele veio, mas também podia ter sido pior. Então, lembrando que o pai que nós elegemos, ele é amor, amor e amor. Nada do que vem dele tem outro sentido senão o amor. Então, tudo é por amor. Quando você nega para sua pequena o chocolate que ela quer antes do almoço, ela chora. Ela fica aborrecida porque você não deu. E o tempo vai mostrar para ela que você, naquele momento, não deu o prazer do chocolate, porque tinha uma outra coisa mais importante para ela, menos saborosa, menos prazerosa, mas mais importante do que o chocolate, que era o feijãozinho lá. Então, esse pai está o tempo inteiro dando para mim tudo que é importante para mim, mas eu não conto, eu não computo, porque o que ele me dá, muitas vezes, é diferente do que eu queria ganhar, como o chocolate que sua filha quer antes do almoço. Então, por que não pensar que nós precisamos sair
enclausuramento diferentes. Eu quero me preocupar mais comigo, mas me preocupar mais comigo é que espírito eu sou. Se o meu vizinho deixa o carro na porta da garagem, eu lamento tanto que ele não tenha compreendido que desta forma ele me atrapalha, mas eu quero ficar muito atenta para que eu jamais deixe o meu carro na porta de garagem nenhuma. E quando o carro dele me atrapalha, eu, ao invés de avaliar a atitude dele, eu quero avaliar a minha. E eu quero pensar, Valdeia, como que anda a sua paciência depois do ano de 2020? Como que você está tolerante? Como que você está entendendo que às vezes ele deixou ali porque ele está numa situação dificílima e ele não teve tempo de estacionar? Ou não, ele deixou ali porque ele é folgado mesmo. Ele ainda não descobriu que existe um mundo além dele mesmo. Quem sabe um dia ele descobre, mas isso é dele. Então eu acho que é essa mudança que nós precisamos fazer, sabe, Rafael? Não criticar o outro, respeitar as escolhas que o outro faz. Se eu quero a prece, o outro não quer, eu não sou melhor do que ele. Foi só a minha escolha. A minha escolha é uma, a dele é outra. Eu não sou melhor. E descobrir que dentro de mim tem um espírito que está num degrau dessa escada evolutiva que é diferente do degrau que está você. Eu não tenho que medir se eu estou pior ou se eu estou melhor, mas a minha medida e a minha referência sou eu mesma. Hoje eu quero estar um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Sempre um pouquinho. Sempre de forma amorosa, sempre de forma carinhosa comigo. Falei muito, né? Nossa. Não, a gente fica até quieto. Às vezes eu estou lendo aqui os comentários, o pessoal está realmente... Muitos falam aqui com saudade da casa, com saudade da Valdeia, da evangelioterapia, das palestras. Pois é, me Alguns ajuda aí. manifestando também os momentos que estão vivendo de dor, da perda de entes queridos. Então, a nossa live também, além de acalentar os corações com informações e vivências que a gente está colhendo sua, Valdeia, possa também abraçar, né? Possa também, né, que essas energias que com certeza estão aqui rodeando todos nós, as 151 pessoas, mais eu e você, mas alguns no YouTube, o YouTube ainda está funcionando, sem a sua imagem, está só essa imagem aqui, mas está com áudio, o pessoal está te ouvindo, quem está acompanhando no YouTube. Então, assim, essa energia amorosa que está envolvendo todos nós, vai chegar na casa de todas essas pessoas, né? Principalmente essas que estão manifestando aqui um momento de dor, que era um dos objetivos, né, Valdeia? A gente trazer essa palavra. Então, se a gente conseguisse, com essa conversa, né, eu entender que se amanhã um querido meu, ou um querido ou um menos querido, disser, eu estou de saco cheio, eu já não aguento mais, eu vou sair, blá. Ao invés de eu ir com críticas, se eu conseguir chegar para ele e dizer, olha, eu te compreendo, deve estar muito difícil mesmo, eu entendo isso. Sabe? Parar de julgar, para de julgar. Cada um está fazendo o seu melhor. O seu melhor. Né? Nós estamos vivendo tantas divergências políticas, tantas divergências políticas. Se eu não entendo, se eu não compreendo, se eu não conheço o assunto, e ainda que eu conheça, que eu possa vibrar para que o amor entre no coração daqueles que têm poder. Mais do que nunca, é isso que a gente precisa vibrar, né? Independente Agora, de... como? Aí eu quero que o meu governador tenha amor, o meu governante tenha amor, mas eu não procuro ter, não. É ele que tem que ter, mas eu não tenho por ele, não. Ele tem que ter pelo mundo, por todos os eleitores dele, mas eu não tenho que ter por ele. Aí é um contrassenso. Então, amar não é não criticar, não é não ver falhas. Amar é acreditar que essa pessoa vai, a hora que ela desejar, melhorar. E nós precisamos não reclamar. Pessoal, vamos nos esforçar
Vamos contabilizar quantas vezes eu reclamei hoje, para ver se amanhã a gente reclama menos um pouquinho. Vai dar um número assustador, gente. Valdeir, a gente programou aqui 45 minutos e já estamos chegando no fim, mas o pessoal está falando aqui que dá para a gente ficar até mais tarde. Bom, Ó, é uma você quem pergunta está legal que a gente estava programado aqui, ó. Nesse momento, é interessante a gente olhar para dentro e a gente perceber como que estava a nossa fé, como que a nossa fé está edificada em areia ou em rocha, né? Antes do ano de 2020, de todas as necessidades que a gente faz presente hoje, a gente estava indo no centro fazer o quê? A gente estava indo lá só tomar passe, ouvir a palestra, ou a gente estava buscando essa renovação? A gente estava buscando colher lá as informações que os palestrantes nos levavam para aplicar no nosso dia a dia. Será que também é uma oportunidade de a gente analisar se a nossa fé está em rocha ou em areia? Eu acho que sim, acho que é uma oportunidade fantástica. Como a minha fé está na beirinha do riacho, se der uma chuvinha, ela vai. E aí eu descobri que ela está ali, eu posso querer levá-la para um lugar mais seguro. E aí eu vou fazendo isso sem criticar, sem crítica, só com amor. Só com amor. Então, eu quero melhorar, eu quero a minha casa. E qual casa que eu estou falando? Eu estou falando da minha casa interior. Nesse momento, 2020 veio dizer para mim, tolinha, bobinha, olhe para sua casa interior, como que ela está? E uma casa interior, ela é robustecida pelo amor. Amor por mim, amor pela natureza, amor pela humanidade, compreensão. Ah, mas você não fica indignada? Você não fica indignada com o que está acontecendo? Muitas vezes o que eu faço também causa indignação. E aí eu queria aproveitar nesse finalzinho para que nós nos lembremos, eu gostaria que nós fizéssemos uma análise da queixa que eu tenho escutado muito. Eu estou cansada de ficar em casa, eu estou cansada de não ter o que fazer, eu já não aguento mais. E aí eu perguntaria a mim, o que eu fazia antes? Que tanto eu fazia antes que agora eu não estou fazendo? Porque o que é essencial para o nosso espírito, nós podemos continuar fazendo. Prece, vibração e caridade. Para que eu ajude o meu irmão que está lá no canto, longe daqui, passando dificuldade, eu não preciso sair de casa. Ah, mas eu não tenho para dividir com ele. E a prece? E quando eu peço, e peço para a Mãe Maria, digo para ela, ai, aquece esses pequenos que estão sem ter aonde ficar nessa noite que está frio aqui. Eu não consigo sair para levar cobertor, mas eu posso pedir, ai meu Deus. Agora eu fico imaginando assim, eles aquecidos, envolvidos no amor que brota de todos os nossos corações. Isso tudo nós podemos fazer. E por que a gente não está fazendo? Então vamos fazer, né? É isso que nós queremos. Então, quando nós pensamos no Evangelho como é a única saída, é o único caminho. Sem ele não dá. Eu preciso conhecer o Evangelho. E quantas vezes eu perguntaria assim para nós nessa noite, né? Se você me perguntar se eu entendo se eu conheço física quântica, eu vou dizer que não. Se eu conheço leis, eu também não conheço. Nossa, eu vou ficar aqui a noite inteira falando tudo que eu não conheço. Mas eu posso dizer que eu conheço um caminho que enche a minha vida e dá vida para a vida que eu tenho.
Eu conheço e acredito no Salvador, eu acredito num mundo invisível, eu acredito que aqui é uma escola e eu me esforço muito para ser uma aluna mediana. Mesmo que eu não saiba física, nem inglês, nem francês, mas eu sei que eu tenho um irmão que se chama Jesus. Eu sei que eu tenho uma mãe que zela e vela por mim, mas mais que isso, eu tenho um pai que é só amor e bondade o tempo inteiro. Integralmente, integralmente, amor e bondade. Então, na hora que o perrengue vem, na hora que a dificuldade vem, na hora que a saudade vem, porque saudade é um bichinho também danadinho, eu falo, Jesus, mas espera aí. Para o meu coração não tem distância. Eu fecho os olhos, vou lá, cheiro meu neto, abraço, beijo. E fica bom. E fica bom. Mas não fica bom porque eu sou melhor. Fica bom porque eu acredito na força do amor. E isso eu só aprendi com um mestre. Só um, que é Jesus. Foi com ele que eu aprendi. Outros aprendem com outros iluminados. Para mim foi ele. Eu concordo com muitos que estão falando aqui, dava para a gente ficar te ouvindo aqui até mais tarde. Mas realmente, se a gente também não parar daqui a pouco, a própria live tem um limite. Ok. Que fique um gostinho de quero mais, né? Essa primeira oportunidade deu errado aqui no YouTube, mas no final o pessoal está ouvindo a gente. Na próxima a gente acertar os detalhes. E queria te agradecer muito você ter se disponibilizado, né? Ter parado todos os atendimentos, toda o dia a dia aí para poder trazer essa mensagem, trazer essas palavras. São 150 pessoas, queria que todas essas, 152, estivesse sentindo o privilégio que eu estou sentindo aqui, porque eu sou o interlocutor, mas eu queria que todos estivessem sentindo isso, esse bate-papo. Tipo assim, eu estou conversando com a Valdé, ela está trazendo essas mensagens, a importância do Evangelho, a importância de Jesus na nossa vida, esse Pai misericordioso. Então, assim, que você seja abençoada, envolvida, com muito carinho por todos nós, e vamos torcer para uma próxima, o mais rápido possível. Eu quero te agradecer, eu quero agradecer a essa casa que me oportuniza há muitos anos essa caminhada para dentro de mim mesma e do encontro que eu tenho a oportunidade de ter com a minha essência e buscar melhorar. E muito obrigado pelo seu acolhimento, Rafael, a Anne, que ajuda na assessoria, Os bastidores. vocês de uma geração muito mais tecnológica do que a minha, do que eu, na verdade. Então, eu quero agradecer e dizer que todas as vezes que eu puder somar com o pouco que eu sei, eu vou estar aqui. Então tá jóia. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Pessoal, eu vou tentar salvar a live aqui, prometo que eu vou tomar muito cuidado em todos os cliques que eu vou dar daqui para frente, para ela ficar aí no IGTV, para eu conseguir baixar e jogar no YouTube também, para vocês, pessoal do YouTube, poder ver a Valdéia, que é um prazer muito grande. Um beijo para você, fica com Deus. Gente, Muito tchau. Jesus obrigada. ilumina a nossa noite, a nossa caminhada, e vamos seguir junto aí com o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Um beijão. Outro.